eu vim falar com vocês a respeito de uma experiência que eu tive com Deus e talvez se esse vídeo chegou a você, ele possa ser a resposta que você vem buscando de Deus há muito tempo. E eu queria te contar um período da minha vida onde eu tive ansiedade e depressão e Deus me curou da ansiedade e da depressão mediante a uma visão que Ele me deu comigo mesma. E antes de te contar, eu queria abrir um parêntese aqui em que Deus me fazia promessas, Deus diria que mudaria a minha história, e Deus sempre usava os seus servos para dizer para mim que aquela situação não era o meu ponto final, era passagem e não moradia. Porém, como já havia muito tempo que eu enfrentava ansiedade e depressão, eu já estava num ponto onde eu tinha perdido a esperança, perdido a perspectiva de vida, perdido até a vontade de sonhar. E quem me conhece sabe que eu sempre fui muito sonhadora. Mas dada a minha situação atual, tudo que eu via era abismo. Tudo que eu via era parede. Aonde eu olhava não existia uma luz no fundo, no fim do túnel. E eu sempre me mantive em oração, consagração, de jejum, busca. Eu sempre gostei do espiritual, sempre gostei de jejuar, de orar. E quando eu cheguei naquele ponto, eu não conseguia entender aonde eu havia errado. E isso era o que mais me pegava. Eu falava, Senhor, aonde eu errei? Me mostra, porque se o Senhor me mostrar, eu posso consertar. O que eu fiz de errado, Senhor? Me ajuda. Pega na minha mão e me guia pelo caminho correto. E eu tentava encontrar erro no processo, eu tentava encontrar erro em algo que era Deus que estava permitindo para mim amadurecer. E ali, naquele momento onde a dor, o sofrimento, as lágrimas, era tudo que eu tinha, a desesperança era tudo que eu tinha. Eu fui em crise de choro para frente do banheiro, cheguei bem diante ao espelho e eu fiz uma oração bíblica, porque eu me lembrei do cego de Jericó e à frente do espelho eu olhei e falei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu lembro que eu gritava, eu esperneava essas palavras, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. E eu gritava mais alto. Em dado momento, eu gritei com tanta dor que eu falei, Senhor, se o Senhor não quiser ter misericórdia, tenha dó, porque eu não aguento mais. E ali, nessa crise, a crise passou, eu fui me deitar. Antes de deitar, eu fiz mais uma oração, orei, em seguida deitei. E aí começa a parte onde o Senhor começou a trabalhar. Deitada, o Senhor me leva em espírito, em visão, de novo para o banheiro. Mas agora eu não era a pessoa que estava em crise, eu era a pessoa que assistia aquela crise. E olhando ali, eu senti tanta misericórdia daquela pessoa, senti tanta dor a dor daquela pessoa. E olhando ali, o Espírito de Deus começou a falar comigo todas as promessas que Ele havia me feito. Ali o Espírito Santo começou a trazer para mim, uma a uma, das promessas que Ele havia me feito. E dentre essas promessas de que eu não estava só, de que não era o meu fim, de que era só um processo, a voz do Senhor, naquela madrugada em espírito, me chamou pelo nome e me perguntou, Milena, por que choras? E imediatamente, naquela visão, eu parei de chorar. E imediatamente, naquele segundo, Deus me trouxe de novo à realidade. E ali eu entendi que a minha ansiedade e a minha depressão não estava ligado ao abandono de Deus, porque Deus nunca me abandonou, mas estava ligado à falta de confiança nas promessas que Deus já havia me feito. Talvez você olhar nessa noite e me falar que você está na mesma situação que eu estava. Eu venho aqui para te dizer, confia em Deus.
Confia no Senhor que fala contigo. Confia nas promessas. Traz à memória aquilo que lhe dá esperança. Porque por muitas das vezes nós perecemos, não porque Deus nos esqueceu, mas porque nós optamos em não confiar. Porque nós entregamos o nosso futuro ao medo das portas fechadas, ao medo da incerteza e esquecemos que Deus não irá no nosso futuro, Ele já está lá. Ele é o Senhor que transcende o tempo, que passeia no tempo. Ele é o Deus do passado, o Deus do presente, mas é o Deus que já está no seu futuro. Creia em Deus, creia no futuro de paz que Ele tem para você. Em Jeremias ele fala que Ele tem um futuro de bênção, de paz para você e não de mal, não de guerra. Então, ele fala bem sei os pensamentos que tenho de vós. Ele quer te dar o futuro que você espera. Então, se até aqui o inimigo te aprisionou no medo, na incerteza, na inconfiança, eu venho com uma palavra profética para te dizer: ei, descansa. Descansa, porque o seu Deus garante. Confia, porque Deus vai mudar a sua história. E que, em nome de Jesus, a paz que excede todo entendimento esteja sobre você e sobre o seu coração agora. E que os seus pensamentos agora, em nome de Jesus, sejam cativos ao Espírito Santo. E todo dado inflamado, toda seta maligna, nós a repreendemos pelo sangue de Jesus e nós declaramos a vida. E todo pensamento de morte, de medo, de insegurança vai ser substituído por pensamentos de vida, de coragem, de certeza. Que Cristo Jesus te abençoe, em nome de Jesus.